Então olha só, esse exercício pede que você suponha qual valor cada uma dessas três lets está armazenando após a execução desse for each. E para facilitar, você pode, por exemplo, fazer um teste de mesa em um comentário. O que é um teste de mesa? Nesse caso, é escrever quais valores os parâmetros e lets aqui dessa função do for each estão armazenando a cada execução dele. Vou te dar um exemplo. Eu vou escrever um comentário multilinha aqui. E a primeira coisa que eu vou me preocupar é em escrever quais valores esses parâmetros e lets estão armazenando na primeira execução da função do for each. Então vou escrever primeira execução. E aqui nessa primeira linha, qual valor essa const last index está armazenando? Olha só, a last index está armazenando o resultado dessa expressão, que é array.length, lembrando que esse parâmetro array recebe o próprio array no qual o for each foi encadeado. Esse array tem 3 itens, então array.length resulta em 3 menos 1. Então essa const last index resulta em 3 menos 1, ou seja, 2. Na linha 27, a gente tem um if com essa condição. Essa condição vai retornar true ou false, dependendo se index é igual a last index. Index, nessa primeira execução, vai armazenar o index do primeiro item do array, que é 0. Então aqui a gente pode substituir index por 0, e last index está armazenando 2, como a gente acabou de ver. 0 é igual a 2? Não. Então essa expressão vai resultar em false dessa vez, e esse if não vai ser executado. Já que esse if não vai ser executado, eu não preciso me preocupar com essa expressão agora. Próxima expressão que eu preciso me preocupar é o que a first let está armazenando. A first let está recebendo o valor que ela já tem, que nesse caso, nessa primeira execução dessa função é 0, então vou inserir 0 aqui, somado a last index, que está armazenando 2. 0 mais 2 resulta em 2, então aqui na linha 31, no meu caso, nessa primeira execução da função do for each, first let armazenou 2. Já a second let está recebendo o valor que ela tem, que nessa primeira execução da função é 3, multiplicado por index, que nessa primeira execução da função é o index do primeiro item do array, que é 0. Então second let está armazenando o resultado de 3 vezes 0, que é 0. Show! Agora, o meu teste de mesa vai para a segunda execução da função do for each. Nessa segunda execução da função, last index continua armazenando 2, porque array.length, que é a quantidade de itens no array, não mudou, então 3 menos 1 resulta em 2. Dessa vez, essa expressão vai avaliar o seguinte: index, nesse caso é 1, porque a segunda execução da função recebe o index do segundo item do array, e como a contagem de index é zero-based, nesse caso index armazena 1, last index continua armazenando 2, e 1 é igual a 2 vai resultar em false. Então, novamente, eu não preciso me preocupar com essa expressão que está dentro do if, porque o if não vai ser executado. Na linha 31, eu tenho first let recebendo o valor dela, lembrando que na execução passada, first let recebeu 2, last index continua armazenando 2, 2 mais 2 resulta em 4. Então, first let, nessa segunda execução da função, armazenou 4. Já a second let recebeu o valor que ela tem, que é o valor que ela recebeu na execução passada, que é 0. E como essa é a segunda execução da função, ela está sendo executada para o segundo item do array, que tem o index 1. 0 vezes 1 resulta em 0. E na terceira e última execução dessa função, last index continua armazenando 2. Index é igual a last index. Dessa vez vai resultar em true, porque index nessa terceira execução da função, esse parâmetro index está armazenando o index do terceiro item do array. Então index armazenou 2. Last index armazena 2. 2 é igual a 2, resulta em true. Então dessa vez o que vai acontecer? Essa expressão resulta em true,
o if vai ser executado e third let vai receber o valor que third está armazenando. E como essa é a terceira execução da função, esse parâmetro third armazenou o terceiro item do array, que é essa string laranja. Depois do if, first let vai receber o resultado dessa expressão, que vai somar o valor de first let, que é o valor que ela recebeu na execução passada da função do for each, que é 4, mais o valor de last index, que é 2. 4 mais 2, 6. E a second let vai receber o resultado dessa expressão, que multiplica o valor de second let, que continua sendo 0, vezes index, que nessa terceira execução está armazenando 2. Então, fazendo um teste de mesa como esse, eu consigo mapear o valor que cada let que me interessa está armazenando a cada execução da função. Agora, como que eu verifico o valor que cada let armazenou após a execução do for each? Posso vir aqui e declarar um console.log que recebe first let, second let e third let. Então a first let armazenou 6, que é o valor que eu mapeei aqui no meu teste de mesa. Vou deixar só a terceira execução, que é a última, para ficar mais fácil da gente olhar. A second let armazenou 0, que eu esqueci de tirar essa expressão daqui, mas 0 vezes 2 é 0. E a third let armazenou a string laranja, como eu também mapeei aqui no meu teste de mesa. Então, quando você tiver com dificuldade em entender o fluxo do seu código, fazer um teste de mesa pode ajudar a aliviar um pouco a questão de você ter que pensar em tudo isso aqui, beleza?